Pum, pararam, pum, pum, pum. Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal que não te dá atalhos, que não te dá sinais de trade, mas que te ensina a pensar, a usar a tua cabeça com a informação, com conhecimento e sabedoria. E, como não é mentira, hoje vamos para mais uma aula. O que é análise on-chain? Muitas pessoas falam da leitura de dados, o que é que serve para prever neste mercado. É um termo conhecido, mas poucas pessoas sabem explicar o que é e vamos para uma aula sobre o assunto. Portanto, se és novo no canal, se estás a ver este vídeo novo, espero que gostes, espero que deixes o teu like quando te der alguma informação que não soubesses. Se já segues o nosso canal, por favor, partilha, já sabes, carrega aí no like para esta informação e esta aula chegar a cada vez mais pessoas. Depois, é claro, vamos fazer a nossa análise semanal do Bitcoin. Portanto, vamos lá, sem mais demoras. Então, hoje temos aqui a nossa aula de análise on-chain. Portanto, nós normalmente temos dois tipos de análises. Análise gráfica, portanto, que é técnica, aquela parte em que podemos fazer price action, por exemplo, que é uma parte da análise gráfica, que é a parte em que fazemos linhas de suporte, linhas de resistência, basicamente desenhamos linhas para um lado e para o outro e tentamos encontrar zonas de suporte e resistência. Portanto, isto é o tipo de price action. Depois temos a outra análise gráfica que também vai ver toda a parte das velas, toda a parte dos engolfos, de padrões gráficos, portanto é outro tipo de análise, mas hoje vamos falar da análise on-chain, que é a análise que analisa mais o sentimento do mercado, como é que as coisas estão a nível cíclico, perdão, e é para aí que nós vamos. Portanto, os gráficos não mentem, a leitura sim. Hoje vamos ver os indicadores mais usados na análise on-chain. Portanto, o que significa quando está alto ou quando está baixo, porque nós podemos ter valores dependendo do preço ou da zona de mercado em que estamos, que significam coisas distintas. Portanto, vamos ver o MVRV, tem a nível da avaliação do Bitcoin. Claro que nós estamos a falar só de Bitcoin, isto é o que nós falamos neste canal, acima de tudo. Também abordamos algumas altcoins, mas acima de tudo o Bitcoin define um bocado o rumo do mercado. Portanto, é disso que nós falamos sempre. Portanto, aqui temos a parte do preço realizado do Bitcoin. Tudo nisso tem a ver com a avaliação. Depois temos os cíclicos, como o Puel, como o Fear and Greed Index, e entre outros. E temos os de supply, portanto, os que vamos perceber em que lado é que está as criptomoedas, neste caso o Bitcoin, em que mãos é que está, em que carteiras, quais são as movimentações, portanto, neste caso, os holders e os treasuries, etc. e afins. Portanto, se já estás a perceber para onde é que nós vamos, deixa aí um like e partilha. Alguma dúvida, deixa que eu depois também respondo. Portanto, temos aqui o MVRV, Z-Score. Quase todos os indicadores nascem do Realized Price e do MVRV, portanto acabam por ser médias e métricas depois que muitos traders e pessoas profissionais acabam por criar e confluir. Portanto, nós vamos ver aqui, já vamos passar mesmo para o MVRV para vocês verem. Temos aqui, por exemplo, o Realized Price é a métrica que mede a última vez que o Bitcoin foi movido de uma carteira para a outra. Portanto, ele considera esse valor é o preço médio pago agregado de toda a rede. Portanto, se filtra um bocado o curto prazo, ou seja, se uma pessoa que tem uma carteira há 5 anos movimentou agora a carteira, esses Bitcoins, ele vai considerar esse valor médio do Realized Price. Mas como nós podemos ver aqui, já temos aqui o nosso amigo
a passar na tela, o que é que nós temos? O Bitcoin, portanto, o preço realizado, significa então que nós estaríamos aqui abaixo da linha, portanto, esta linha é a média do preço realizado, esta linha amarela, a cor laranja, e o preço, portanto, o preço do Bitcoin é a linha preta. Vocês podem ter acesso a estes indicadores todos, existem de forma gratuita. É claro que depois é preciso escolher os que seguir, porque também não vale a pena seguir todos. Eu sigo uns, ou outros que seguem a parte dos mesmos e outros seguem outros, e tentamos depois criar os nossos setups. Como podem ver aqui, no Realized Price apontou bastantes vezes, todos os ciclos, apontou o fundo de mercado. Por exemplo, em 2012 tivemos o preço do Bitcoin a descer a média do Realized Price, portanto tínhamos aqui Bitcoin a 5 dólares. Portanto, como podem ver aqui no último ciclo também, no seguinte, também tivemos aqui o preço do Bitcoin abaixo da média do preço realizado, ou seja, abaixo dessa média da última movimentação das carteiras das pessoas. Desse valor. Aqui foi uma coisa que aconteceu, que é o Covid, que todas as pessoas passaram por isso e sabem perfeitamente que o mundo parou. Logo deu aqui como todos os mercados estão sujeitos a algo que seja extremo e que nos leve a uma correção grande no momento em que estamos a viver neste caso foi a pandemia, pode ser uma guerra, pode ser outras coisas. Mas como podem ver, temos ido sempre abaixo do preço realizado e no último ciclo foi igual, estivemos abaixo bastante meses, portanto desde junho de 2022 até janeiro de 2023 andámos abaixo do preço realizado, aqui também andámos vários meses e neste ciclo ainda não chegámos ao preço realizado, lá está, isto não quer dizer, atenção, isto não quer dizer que pela primeira vez não aconteça e não vá ao preço realizado. Não. Pode, quem sou eu para dizer o que é que vai acontecer? Agora, isto, por exemplo, é uma métrica que até hoje sempre foi concretizada a nível cíclico, portanto, estamos aqui a analisar as probabilidades daquilo que pode acontecer. Neste caso, estamos a estudar este momento de mercado, que estamos a tentar perceber se o Bitcoin já corrigiu tudo, se não corrigiu, até onde é que vai corrigir. Há muitas pessoas a dizer que já formámos fundo, outras a dizer que ainda vamos mais lá abaixo. Portanto, eu não sei dizer se vamos lá mais abaixo ou se já formámos fundo, mas sei que as probabilidades de consoante os últimos ciclos de irmos lá mais abaixo, são grandes, porque efetivamente estamos a acompanhar algumas métricas, como vocês já vão ver, que dizem que se repetir o que se repetiu nos outros ciclos, nós estaríamos em busca de outros valores, o que não quer dizer que aconteça, porque lá está, por exemplo, agora temos a parte das instituições, temos muito mais dinheiro, apesar dos ETFs ter havido bastante outflow, como vimos no último vídeo, se não viram, acompanhem também. Falámos sobre a privacidade e o chat control que a Europa implementa nas suas mensagens das redes sociais, portanto o último vídeo, se não viram, vejam. Mas então, aqui são as métricas, como podem ver, ainda não aconteceu, temos o preço realizado neste momento nos 52 mil dólares, portanto 53 mil dólares é onde temos o preço realizado. Até vou colocar aqui assim uma 53 mil dólares, vamos fazer uma linha aqui e vamos pôr aqui um texto só a dizer, ora onde é que estão as letras? Perdi-me aqui nas letras, ora estão um texto aqui quero Realized Price, ok? Temos aqui Realized Price, depois então voltamos à nossa apresentação. Portanto, o Realized Price, já vimos aqui os valores para onde ele aponta. Voltamos aqui à apresentação. Vamos então ver o MVRV, como estávamos a ver aqui, mede o desvio o desvio padrão do mercado. Portanto, o que é isto? Se está acima ou abaixo do Realized Price, ele
tenta esta métrica dizer se está muito longe ou muito perto daquilo que é a verdade do preço. Portanto, ajuda muito a indicar topos e fundos de ciclo, como nós já vamos ver aqui também. Ora, portanto, o Realize Price aqui continua aberto para vos mostrar a próxima métrica, também a seguir. Temos aqui então o MVRV, que temos peço desculpa, temos aqui o Z-Score primeiro, que temos aqui o MVRV, portanto, quando está abaixo de 0, estamos numa zona de fundo, historicamente. Quando está entre 1 a 3, está neutro, e quando está acima, está já em zona de risco. Portanto, vamos ver aqui primeiro o MVRV. Como podem ver aqui, quando estamos em zona abaixo de 1, que será esta zona aqui, onde nós estamos aqui na linha verde, abaixo de 1, estamos tendencialmente em zona de fundo cíclico. Portanto, quando o Bitcoin esteve aqui em novembro de 2011, o Bitcoin estava a 17 mil dólares e o Z-Score... e o Z-Score estava a 0.68, portanto estava abaixo bastante de 0. Como podem ver aqui no último no ciclo seguinte de 2015, no bear market, também quando esteve abaixo nesta zona verde, também teve foi o fundo cíclico, e assim por aí além. Nos outros ciclos também teve na zona verde. Aqui, como podem ver, houve o tal reação do Covid, derrubou os mercados todos, e nós sabemos que aqui também foi igual. E depois aqui tivemos realmente o último bear market, em que tivemos alguns tempo aqui na zona verde. Como podem ver, os fundos vão crescendo, vão sendo cada vez mais altos. Em 2012 tivemos abaixo da zona verde, portanto tivemos 0,68, negativo, menos 0,68. Aqui tivemos menos 0,49, aqui tivemos menos 0,49 também. Este foi batota, foi menos 0,60, menos 0,49, e no último ciclo já só tivemos menos 0,36. Ok? Quer dizer que neste ciclo pode até ser diferente. Nós temos que considerar, uma vez mais, todas as diferenças. Pode acontecer não vir cá. Mas temos o quê? Temos aqui realmente ainda nem sequer tocou. Portanto, isto indicando que esta linha também do Realized Price, nós conseguimos ver que ainda não tocámos, como atingimos nos outros ciclos. E agora vamos ver o MVRV. Vamos tirar daqui o Z-Score, e o MVRV é a tal métrica que nos indica o desvio padrão. Aqui neste momento, nós no último ciclo, no primeiro ciclo, peço desculpa, estivemos aqui de bear, atingimos o 0.68, portanto, vou tirar aqui, ora temos o MVRV, isso era o Z-Score, o 0.39 de MVRV, portanto, que é a linha vermelha. No ciclo seguinte, 0.56, portanto, outra vez os fundos a subirem. Tivemos no ciclo seguinte 0.69, 0.69, e temos aqui a seguir no ciclo seguinte 0.75. Portanto, isto tem subido desde 2012, que era 0.39 para 0.75. Portanto, neste ciclo, nós estamos neste momento, já batemos o 1.10. 1.10 ainda está longe de 0.75, mas como é óbvio, por segurança, nós já sabemos o que é que fazemos. Se os topos têm subindo sempre, nós temos que considerar que este ciclo não vai bater 0,75. Portanto, podemos fazer a conta aí para os 0,90, por exemplo, que aqui já daria para ter alguma percepção onde é que isto nos leva. Portanto, há aqui um cálculo básico em que fazemos, portanto, se fosse 0,90, perdão, considerando o fundo deste ciclo, portanto estamos em 1.10, se fosse 0,90, ora acho que vocês não estão aí a ver a calculadora, mas fazemos 0.90 vezes o Realized Price. Neste momento o Realized Price, voltamos aqui à outra aba, está nos 52.967. 52.967. Portanto, 0.90 vezes 52.967. Isto vai nos dar o valor para onde o Bitcoin deveria ir neste momento para estar no preço justo. 47.600 dólares. Ok? 47.600
$1.600. É para onde o Bitcoin manda com a conta do MVRV. Portanto, a conta não é simples. Pegam no MVRV, que neste caso foi 0.90 que calculamos, vezes o Realized Price, portanto 0.90 vezes os 55, 52, 500 e qualquer coisa. Portanto, chegamos aqui e deu os tais 47.600. Vamos aqui, 47.600, 47.600, vamos por aqui, está mais ou menos. E temos, neste momento aqui, temos o MVRV, MVRV, como o cálculo que nós fizemos aqui nesta zona. Portanto, isto só para termos noção do que é que a análise nos pode levar a calcular. Não quer dizer, uma vez mais, que aconteça ou que não aconteça. Portanto, já temos o Realized Price, podemos fechar. Já temos o MVRV, já podemos fechar. Vamos, então, continuar. Temos aqui o Short Term Holder e o Long Term Holders Realized Price. Portanto, os Short Term Holders são pessoas que movimentaram os fundos, compraram, têm Bitcoin há menos de 155 dias, ok? E os Long Term Holders são as pessoas que detêm há mais de 155 dias na carteira, portanto está lá parado, e esses são os que têm mais convicção e que à partida levarão o Bitcoin para mais tempo a nível cíclico e que não estão a fazer trade. Portanto, o sinal a observar é quando o valor começa-se a aproximar. Portanto, nós vamos ver aqui o long term holders, os short term holders, por exemplo, aqui ciclicamente nós vemos que quando atingimos o topo, aqui tudo o que é short term holders começa a perder dinheiro, está com a carteira a negativo, portanto estão aqui abaixo do preço realizado, da média de compra dos short term holders, das carteiras que têm Bitcoin há menos de 155 dias, e quando começa realmente o bull, a corrida, é claro que todas as carteiras praticamente estão em lucro, e quando voltamos normalmente ao fim do bull market, as carteiras aqui voltam a descer para a linha dos short term holders no ciclo seguinte a mesma coisa, neste ciclo aconteceu a mesma coisa, e neste momento estamos aqui, por exemplo, no último ciclo tivemos vários toques, desde que descemos a primeira vez, tivemos um toque, aqui várias tentativas e não chegou, tivemos um segundo toque, e depois foi quando lateralizámos mais no gráfico semanal. E como podem ver, aqui neste ciclo já tivemos, por exemplo, um toque, já tivemos uma tentativa de rompimento, estamos muito próximo, mas continuamos abaixo da linha dos short term holders, o que indica que continuamos com uma tendência também de queda. Agora podemos ver o long term holders, já vai indicar ao contrário. O que é que acontece? É um bocadinho como o realized price. Ciclicamente, quando os long-term holders estão em prejuízo, acaba por ser prejuízo, portanto, abaixo da média, grande parte deles, não é? Estão em prejuízo, acaba por ser uma ótima zona de acumulação. Portanto, tivemos aqui em 2012, como já também, exatamente como o Realized Price, tivemos aqui no ciclo de 2015, no bear market, em 2018-19 também, e no último, em 22 também aconteceu. Portanto, neste momento ainda estamos longe, como o Long Term Holders Realized Price está nos 49.800, portanto, Long Term Holders 49.800, 49.800, 49.800, temos aqui mais ou menos, e vamos pôr aqui o Long Term Holders, portanto, temos aqui o Long Term Holders, Long Term Holders Realized Price. Ok? Portanto, isto são valores que nos indicam mais cá para baixo. Continuemos então a nossa análise. Se estão a gostar, lembro-vos, é o momento de eu beber a minha aguinha. Sempre bull, estamos sempre à espera que ele venha, mas a acumulação é nos bons momentos, é isso que nós temos que fazer agora. Enquanto eu bebo, vocês deixam o gosto, deixam alguma dúvida aí nas questões, porque isto não é uma aula de valor para fazer chegar a toda a gente, aos canais, às pessoas que vocês conhecem, que vocês acham que deviam saber mais, que têm a fome de querer saber mais e de investir
amigos vossos, familiares, façam chegar este canal, façam chegar estes vídeos, porque nós damos aqui muita informação de coração, muita informação aberta. É claro, temos o nosso curso, temos onde damos todas estas métricas, mas de forma muito mais detalhada, e com muitas. Com já alguns setups, é claro que é diferente, mas aqui temos muita informação gratuita, faz crescer esta informação e leva isto às pessoas que tu achas que deviam aprender mais. Portanto, continuamos, temos aqui o Profit and Loss, o número de adereços, portanto a percentagem também, o NUPL e o SPOR. SOPR, desculpem, eu digo sempre mal. Estou sempre trocado. Portanto, aqui é muito fácil. Bitcoin, percentagens de endereços em profit, como vocês podem ver aqui, portanto é cujo o saldo atual vale mais ou menos, não é, do que o Bitcoin quando lá chegou. Portanto, extremos de qualquer lado tendem a marcar zonas de reversão. Portanto, seja, nós temos aqui os dois, o de percentagens em profit e outro de percentagens em loss, portanto em perda, não é? Como podem ver, nós quando estamos no fundo do ciclo, portanto aqui temos percentagens temos este endereços em profit são só 13%, não é? Neste caso, e ali temos 99% dos endereços, ali temos 99% dos endereços em profit, 99%, portanto está tudo praticamente em profit quando estamos lá em cima. É claro que depois as pessoas, qual é o problema? Um dos grandes problemas é que quando estão em profit também não sabem avaliar. Agora estamos a tentar avaliar aqui o fundo de mercado, mas imaginem que queremos avaliar o topo de mercado. É a mesma coisa, só que temos que ler os indicadores ao contrário. E as pessoas, o problema é que quando estão em profit depois também não sabem realizar e não realizam. Aí é que está a grande questão. Portanto, continuemos. Como podem ver aqui, já temos alguns momentos. Aqui também temos os fundos cada vez mais superiores, portanto ascendentes. Neste momento estamos aqui a querer formar um fundo, portanto temos neste momento endereços em profit 61, no último ciclo chegámos aos 50%, ali 41%, portanto aqui estaremos perto de, ora era 14, depois 30, portanto dobrou, aqui 41, mais 10%, aqui mais 10, 50, aqui mais 10, portanto estaremos possivelmente aqui numa formação de fundo. É claro que isto pode demorar algum tempo, como vimos aqui. Aqui andámos desde junho até janeiro, aqui andámos desde novembro até março, portanto nós neste momento chegamos aqui em junho, neste momento, aqui vemos de fevereiro nesta última queda, mas podemos estar aqui realmente numa formação de fundo. Aqui é exatamente ao contrário, como vocês podem ver aqui, quando o mercado está em baixa, portanto, neste caso aqui, tínhamos 86% dos endereços com lost, aqui neste momento temos 36% com endereços com perdas, portanto, eles também vêm diminuindo, como já falámos no outro. Portanto, são tudo dados que indicam, não momentaneamente o que é que tu vais fazer hoje, se queres fazer trades, se queres fazer isso, isso é outra coisa, é análise gráfica, análise de tendência, podes ver semanal, podes ver diária, depende do tempo gráfico que queres operar, mas aqui não se trata disso, trata-se de uma análise para cíclica, portanto de tendência, de ciclo e de fundo de ciclo, neste caso, como estamos a avaliar. Depois passamos então para o próximo. Temos aqui, vamos então à nossa apresentação. Portanto, aqui o NUPL, portanto, Net Unrealized Profit and Loss, é a versão agregada em valor do lucro e da perda não realizado de toda a rede. Portanto, seja de toda a rede, seja se tem carteiras em autocustódia, se tens em carteiras de corretoras centralizadas, é o lucro e a perda de tudo. Portanto, nós aqui vemos, indica normalmente a zona da capitulação, da hope, portanto, da esperança, do otimismo que as pessoas têm no mercado e costuma ser sempre cíclico. Aqui, como podem ver, nós temos neste momento
estamos a entrar aqui na zona de esperança e de medo. Nós, como podem ver aqui no primeiro ciclo, o Bitcoin ainda tinha uma credibilidade muito curta. Ele foi praticamente aqui, houve uma capitulação muito grande. O Bitcoin já foi dado como morto mais de 500 vezes. Portanto, aqui a questão é, as pessoas é que não entendem, porque se eu colocar este gráfico no mensal aqui e fizer isto assim, aqui assim, por exemplo, vou tirar este lixo, as pessoas não entendem isto, mas isto é o Bitcoin a subir. É claro que tem correções que as pessoas não entendem, que neste ciclo corrigiu 84%, neste ciclo corrigiu 75%, ok? Neste ciclo corrigiu, opa, ali 71%. Portanto, neste quanto é que vamos corrigir? Para já, roçámos os 52%. Portanto, mas ciclicamente o Bitcoin está a subir. As pessoas é que não percebem isso. Metem os gráficos noutros tempos gráficos e não percebem em que direção é que nós estamos a ir. Portanto, aqui continuamos, vemos que o Bitcoin, estes fundos também costumam ser ascendentes, mas ainda nem sequer tocámos na zona da capitulação, que é onde todas as pessoas que estão no prejuízo e que não percebem patavina, pegam e começam a vender ainda fazem mais o preço descer e vendem mais e entretanto as mãos, que são chamadas as mãos de sardinha, que estão a vender para as baleias e para as pessoas que compram e estão informadas com essa movimentação e não se deixam levar por isso. Portanto, aqui temos outra vez o long term holder, ainda estava aqui aberto. Aqui temos o nosso amigo Spend Out Ratio, Profit Ratio, que é olha para as moedas que se movimentaram hoje e veem as que estão com prejuízo e o que está em lucro. Portanto, se for superior, houve lucro a 1, houve lucro. Se for inferior a 1, estão em prejuízo. Isto é para uma tendência, pronto, para analisar também como é que o mercado está. E nós aqui podemos ver que maioritariamente as transações que têm havido desde desde o início de 2026, basicamente, que estão todas a vermelho. Portanto, grande parte das transações que há, vendas, a nível de vendas de carteiras, estão no prejuízo. É claro, aqui o pessoal vai estando no lucro, isto são realizações grandes de lucro. Aqui nós vemos estas varadas e normalmente estas varadas significam aqui que estamos a chegar a um ponto de correção, porque já há grandes realizações, aqui novamente grandes realizações, aqui também, e isto já indicava que estávamos aqui num ponto, por exemplo, de bom de venda quando foi no último ciclo, portanto, em julho de 2025. Nós desfizemos-nos praticamente todas as posições até agosto de 2025 e agora vemos que começa a ser uma oportunidade de compra. Ainda não vimos aqui grandes despejos, mas ainda pode acontecer. Continuando. Temos agora o Puel Multiple. Aqui compara a receita diária dos mineradores, portanto, nós conseguimos perceber que quando estamos em zona de baixa, portanto, aqui na zona verde, vemos que os mineradores estão a receber menos por minerar Bitcoin. Não é minerar Bitcoin, eles recebem sempre o mesmo. A dificuldade, vamos lá. A média compara a receita diária dos mineradores com a média dos últimos 365 dias. Os valores, quando são muito baixos, significa que eles estão sob pressão, perto dos fundos, normalmente. Valores muito altos, a receita excepcional. Isto estava aqui em inglês e ficou uma tradução meio esquisita. Por isso é que a questão, quando estamos aqui em baixo, na zona verde, nós vemos o fundo do Bitcoin normalmente é indicado pela a média daqui da receita. Portanto, eles têm um valor a pagar de eletricidade
para poder minerar o Bitcoin, ok? E há momentos em que simplesmente não lhes dá lucro estarem a minerar Bitcoin em alguns sítios porque a eletricidade fica mais cara do que o que eles vão ganhar neste momento de 3 ponto tal Bitcoins. Ou seja, eles necessitam às vezes de 100 e tal mil dólares para poder minerar um bloco ou mais. E quando isso acontece, há um desinteresse dos mineradores e desligam também as máquinas. Isso leva-nos ao hash rate, que é a quantidade de poder computacional que nós temos de pessoas a minerar. Ou seja, quando temos muitas pessoas a minerar, a rede está cada vez mais segura. É claro que ciclicamente nos fundos nós vemos que há um desinteresse das pessoas, dos mineradores, então eles desligam realmente as máquinas, que é para pouparem um bocado, desinteressam-se um bocado pelo. E depois volta a subir quando o ciclo sobe. Portanto, nós vemos aqui neste fundo, mas desde então nunca atingimos valores mais cá abaixo. Portanto, mesmo com estas tendências de descida e de desligarem as máquinas, os mineradores, nós vemos o poder computacional continua a manter-se. É claro que é normal porque, uma vez mais, como diz aqui o Puel, estamos a chegar a uma zona em que eles começam a ficar mais no prejuízo pela mineração de Bitcoin. Voltando aqui então, temos o Stock to Flow, portanto aqui é o modelo que relaciona a oferta existente com a nova oferta atual. Portanto, tivemos aqui esta bolinha, as bolinhas com cores os dias que faltam para o próximo halving. Como nós podemos ver, aqui é uma situação, se repararem, é uma situação daquelas em que nós dizemos mas repete-se todos os ciclos, repete-se todos os ciclos. Por exemplo, este é um dos indicadores que não aconteceu e não se repetiu no último ciclo. Agora é o momento do gosto. Se não deixaste o gosto, aquela partilha rápida, zau, era agora. Então, este é um dos indicadores que não se repetiu. Por exemplo, nós tivemos aqui no último ciclo, quando em 2014 tivemos as bolinhas verdes, portanto, faltavam dias, portanto, sensivelmente 1000 dias, tivemos o topo, ok? Depois, aqui também faltavam sensivelmente 1000 dias, tivemos o topo, ok? Temos nos verdes, estou a ver 800 a 900. Aqui também tivemos o topo. E aqui tivemos o topo, também, mais ou menos na mesma zona. Só que há uma diferença. É que aqui tivemos o topo, por exemplo, ok? E estávamos nos 3 topos, aqui embaixo, a subir ainda, ok? E neste tivemos o topo, já estamos aqui embaixo. Outra, isto é uma média onde o preço seria do Bitcoin foi sempre acima desta média em todos os bull markets. Ou seja, neste ciclo, se dizia aqui 32 mil, ele foi a 58. Se dizia aqui 3 mil, ele foi a 12 mil, a 20 mil. Só que aqui, neste ciclo, a nós dizia-nos que o preço estaria nos 246 mil e ele foi só aos 124, 126 por aí. Portanto, é preciso ter cuidado. Lá está. Este modelo, por exemplo, já mostrou que há coisas neste modelo que não se cumprem de um ciclo para o outro. Portanto, é sempre importante avaliar diversos modelos e diversos indicadores quando estamos a analisar seja o que for. Depois temos aqui o nosso Fear and Greed, que mede, portanto, o sentimento de mercado, se as pessoas estão mais desinteressadas, estão com medo extremo, estão com uma euforia que compram porque vêm na televisão e já vêm nas notícias e ouviram falar que o amigo tem Bitcoin e que o outro tem não sei o que ganhou com uma memecoin, porque aí tudo sobe e é nesse momento que eles vão pegar e fazer as neiras. É nesse momento que eles vão pegar e vão entrar. É nesse momento que tu tens de dizer ao teu amigo: não compres Bitcoin agora, não te metas nisto agora, porque quando estamos em euforia extrema é quando o mercado sofre de grandes correções e as pessoas depois no fim acabam por perder o capital e desacreditar e falar mal de Bitcoin porque entraram numa altura errada. Portanto, vamos ver aqui
temos o Bitcoin, como vemos aqui, 95 em topo de ciclo. Vemos aqui a Banana Zone, que é esta zona aqui que ele faz, por exemplo, uma vez mais, nestes últimos 2 ciclos, houve esta Banana Zone. No nosso ciclo, já devido aos institucionais, não tivemos essa banana, porquê? Porque o capital entrou de forma diluída, de forma diferente, tivemos sempre uma escada, mas percebemos que subiu de forma muito mais gradual do que tão impulsiva. Aqui vemos sempre que houve uma ganância, depois em zonas de queda, o que é que temos? Extremo medo, os bolinhas cor laranja, nós vemos, e neste momento estamos exatamente com 15 pontos, estamos com medo. Se comprar em zonas de medo e bolinhas cor laranja, é bom, mesmo que compres aqui e aqui, e depois compras aqui. Agora, comprares quando vês que as bolas verdes já estão há muito tempo, não é uma boa métrica, e isto, como podes ver, não é assim um indicador tão complicado. As bolas verdes estão verdes, assim estão verdes há muito tempo, mais 90, não vou comprar. Estão amarelas ou cor laranjas ou vermelhas, boa para comprar. Portanto, é isso que tens que ver aqui no Fear and Greed. Vamos passando para baixo, e agora temos aqui os nossos mapas de liquidação, que servem para quê? Servem para perceber. Aqui também é mais para vocês verem. Neste momento temos. Ora, deixem-me pôr aqui mesmo certinho para ver se isto apanha assim. Na pontinha. Temos 20 milhões e 53.429 bitcoins que já foram minerados. Portanto, a mineração acaba em 2140, agora vai-se reduzindo, mas falta menos de 1 milhão para minerar. Aqui temos então o nosso mapa de liquidação. Para que é que serve? Serve para ver as densidades das alavancagens, portanto, das pessoas que estão a apostar contra ou a favor do mercado, com margens muitas vezes alavancadas de 10x, 100x, etc. Não percebem o que é que fazem e são liquidadas. Muitas das outras percebem e são liquidadas na mesma. Portanto, aqui o heatmap. Dá para perceber então a zona de acumulação, onde é que elas estão. Vamos ver aqui num gráfico de 2 semanas. É claro que nós podemos variar aqui e ver, por exemplo, em 3 dias. Como podem ver, momento do gosto. E depois temos uma mancha aqui de zona de pessoas que estão com os seus tops e que seriam liquidadas, ou com as suas margens até aqui que seriam liquidadas se o preço do Bitcoin vier a ter este valor. Mas aqui, por exemplo, temos já uma liquidação maior, porque vemos a linha amarela a ver mais forte. Mas normalmente vamos ver aqui no gráfico de 2 semanas para ver o que é que se passa, e nós vemos uma maior tendência aqui na ordem dos 61 mil. Eu já tinha falado isto no último vídeo. Se fores ver o último vídeo que nós postámos, dissemos que o Bitcoin poderia vir perfeitamente aos 66, aos 67, e depois corrigir para liquidar esta malta toda que está aqui alavancada em long e meteu os seus stops aqui nesta zona, ou só tem margem para chegar até aqui. Vamos ver então agora só aqui mais afastado, porque isto com um tempo gráfico maior também muda a versão. Como conseguimos ver, vimos aqui com uma limpeza até aos 57 mil. Isto é para onde ele está a encaminhar, meus amigos. Vejam para onde é que a alavancagem está a mandar o preço, ok? Antes de se porem a fazer as neiras, vejam para onde é que a alavancagem está a mandar o preço. Não quer dizer que ele suba ou que ele deixa. Quem sou eu? Mas já vejam as probabilidades que nós temos aqui. É claro, como eu disse, temos aqui os 67, 66,5, 67, como eu disse, que pode vir aqui liquidar. Acredito perfeitamente que venha aqui liquidar. Já estamos a ver num tempo gráfico de 3 meses. E é claro que tendencialmente o preço é puxar para cima. Temos todas estas liquidações. Mas antes de virmos aqui, não vamos, como já vamos ver aqui o outro também,
Como podem ver aqui no gráfico de 30 dias, é claro, se virmos aqui de um dia, vemos mesmo assim aqui mais comida de baleias, portanto, de smart money deste lado. Aqui de 7 dias continua a ser igual, portanto, estamos a ver aqui alavancagens elevadas. Temos aqui na Bybit, temos aqui muitas nesta zona dos 61 mil, que seriam todas liquidadas na ordem dos 3 bilhões. Vamos ver aqui nos 30 dias, continua a subir. Portanto, estamos a dizer que se o preço do Bitcoin vier aos 56 mil dólares, 56 mil dólares, 8 bilhões, ok? 56 mil dólares, 8 bilhões é o que temos aqui, se ele vier lá, de liquidações. Se ele vier aos 70 mil, aqui na ordem, 68, 2 bilhões. Portanto, tem muito mais dinheiro aqui, é claro. Voltamos agora a 90 dias, 72, 7 bilhões. Temos aqui na mesma 55, 8 bilhões. Vamos ver assim só a abusar nos 180 dias para perceber. Ele tem aqui para os dois lados, mas 71, eu acredito que ele venha buscar esta zona aqui dos 66 e que depois venha a liquidar toda a gente, ou que vá já liquidar, mas acredito que este dinheiro não fique por liquidar, até porque nós já vimos que temos aqui uma zona grande de. Eita, 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 eita. Temos aqui uma zona grande de liquidações, de possíveis liquidações, não é? 53, 48, 47, ou seja, isto viria a trazer o preço àqueles valores dos long-term holders, da MVRV, e iria ao mesmo tempo liquidar estas pessoas todas. Portanto, estaríamos a falar de uma coisa que era 2 em 1 e estava feito. Portanto, isto é análise on-chain, é análise que nós fazemos. Aqui temos Arcam, não, é um site onde nós podemos traquear várias carteiras. Por exemplo, chegamos aqui, podemos chegar aqui, US, por exemplo, US Gover. Já aparece aqui? Não. Acho que é US Government. Ele tem outro nome. Ele tem outro nome. USA. Aqui US, vês? Era US, só que tinha pontos, por exemplo. Eu sabia. Temos aqui a carteira dos Estados Unidos. Nós conseguimos perceber que os Estados Unidos têm 324 mil bitcoins, um bocadinho mais do que isso. Conseguimos perceber quando é que tem o STT, ou seja, nós conseguimos avaliar até BNB, tem aqui, WBNB, portanto tem várias coisas. Se fizermos login aqui, conseguimos ver as transações, as últimas transações que eles fizeram. Portanto, são carteiras grandes que muitas vezes dá para perceber se estão se estão a fazer movimentações, e é esse tipo de movimentações que nós queremos seguir para poder usar todos os outros indicadores que mostramos antes, usar com movimentações de carteiras, de baleiras e de instituições para podermos definir ainda mais probabilidades de acerto e reduzir as probabilidades de perder. Portanto, é para isto que nós temos a comunidade. Já vamos fazer a avaliação do mercado. Ainda temos aqui mais alguns indicadores. Vou-te só mostrar aqui o nosso site, a nossa aplicação. Podes vir aqui testar, é gratuita. Tens ferramentas que podes usar, como por exemplo aqui nos mercados. Se não sabes o que é o Fear and Greed, o que é o hash rate, o que é FI recomendada, podes chegar aqui, é claro, tens aqui tudo a descrição, o que é que tens. Podes ver aqui também, por exemplo, queres ver as métricas do Bitcoin, RSI, Stock RSI, MACD, 4 horas, um dia, uma semana, o BNB é a mesma coisa. Podes chegar aqui e tens aqui mais de 100 ativos por market cap. Depois tens aqui também a nível DeFi, o que é que a plataforma tem, o total value locked de cada uma. Portanto, tem diversas ferramentas. Podes fazer análise de portfólio, podes fazer aqui calculadora de DCA, tens alertas de preço, podes fazer cálculos de quanto é que vais pagar no teu IRS cripto, além de que depois tens aqui toda a parte do glossário com mais de 100 termos
termos. Só a ler isto, tu já ficas um expert no que é a blockchain à frente de muita gente. Só a leres este site e explorares esta nossa aplicação gratuita. É claro que depois tens aqui o nosso curso, vai-te levar aqui, temos o mais completo, onde nós dizemos tudo, tintim por tintim. São 14 módulos. 11 deles os principais, depois temos os extra, mas os primeiros que estão feitos por uma ordem que deves seguir para que possas compreender primeiro o que é o dinheiro, o que é o Bitcoin, como é que funciona, porque é que é diferente das outras criptomoedas, e aí sim as corretoras, como é que funciona, e depois começares a perceber o que é análise, como é que se faz a análise gráfica, análise on-chain, todas estas métricas que nós passamos, mas de uma forma ainda mais organizada, mais estruturada, mais detalhada. É isto que é o curso, até que chegas ao DeFi, chegas às pools de liquidez, chegas à parte de poderes ter o teu dinheiro a trabalhar por ti. Tens direito a 2 aulas ao vivo comigo para tirar as tuas dúvidas, uma logo no início e depois fazemos a outra quando achares que tens necessidade. Uma live mensal, e agora estamos com. Também tens garantia de 15 dias, tens todo o suporte, tens acesso a um canal fechado onde partilhamos outras coisas também para a comunidade, e é diferente aprenderes de forma estruturada, onde has a ver vídeos completamente random no YouTube, que foi como eu comecei, é verdade, e foi por causa disso que os Bitholders nasceram, porque aqui nós não prometemos trades, nós não prometemos ganhos rápidos, nós prometemos conhecimento, nós prometemos estrutura para tu poderes estudar. É claro que damos sempre indicações, damos sempre métricas, damos setups que passamos às pessoas e aos alunos da comunidade, principalmente nas calls. Aqui tens todas as dúvidas para onde começar, e tens o curso pagamento único, 492 euros já com IVA e acesso vitalício, ok? Todos os módulos vão sendo atualizados. Na realidade estamos a atualizar agora aqui alguns módulos do fim também, porque é assim que as coisas são, a informação está sempre a ser atualizada. Se por acaso quiseres módulo a modo anual, vamos abrir um modo para pagamento anual, podes mandar mensagem também, mas aí perdes acesso ao fim de um ano e tens que renovar novamente a subscrição. Portanto, aproveitem aqui, vejam os eventos que nós vamos a nível de cripto, Web3, de criadores de conteúdo. Conseguem ver aqui fotos do que é que nós andamos a fazer, da nossa comunidade. Vejam, estejam à vontade. Portanto, vamos voltar então. Quando tiverem, tem aqui o curso. Portanto, como podem ver, tem aqui, está organizado por módulos. Por exemplo, aqui vamos ver o primeiro módulo, módulo o que é o dinheiro, como é que é este curso, para que é este curso, o que é dinheiro, sistemas monetários, sistema financeiro. Portanto, temos todas essas partes aqui no curso que vocês podem explorar, mas aproveitem aqui a aplicação, está aqui no banner, bitholders.app, vejam, porque vale a pena testar. Agora, continuamos então com a nossa análise. Deixem um like, partilhem, e vamos ver só aqui. Temos então também os Bitcoin Treasuries e o Circulating Supply, que nós já vimos. Portanto, temos aqui a parte em que nós conseguimos ver as companhias, quanto Bitcoin é que detêm também, a nível no seu tesouro. Portanto, vemos que a Strategy tem 843.775 bitcoins. Ok, não significa que esteja no lucro, porque não está neste momento, mas temos a Metaplanet, a Mara, todas as outras, a Capital B, que é aqui a nossa empresa da Europa que faz holding. Portanto, temos aqui, conseguimos ver que neste momento, portanto, eles estão com uma média de compra de 75 mil dólares. Não, average score, total cost of base 63 bilhões, gastaram 63 bilhões e gastaram uma média de 75 mil dólares. Portanto, neste momento eles estão a perder dinheiro no investimento, mas como é holding para longo prazo, continuam a acumular. É claro que já se sabe que a Strategy agora vende parte para pagar os dividendos
da outra, portanto ele acabou por arranjar uma maneira de ir comprando, de ir vendendo, de ir comprando e de ir vendendo, mas sim, está no prejuízo e é isso que nós também avaliamos, significa que eles também, isto também é outro indicador de mercado, que mostra os extremos de mercado, como nós vemos aqui neste ciclo, temos aqui para, muito rápido também, para não prolongar, nós vemos aqui nos fundos de mercado, não precisas estar a ver estas cores todas, nem te preocupes, vês fundos de mercado, estás a ver aqui linhas azuis, mais ou menos, elas começam a aparecer topos, começam a aparecer fundos, começam a aparecer topos, começam a aparecer fundos, começam a aparecer, e no último ciclo não apareceu. Uma vez mais, o topo não foi indicado, apareceu aqui só uma marrecazinha, um tiquinhozinho, e foi o único que deu ali. Ei, isto já deu um bug aqui ou não? Então não apareceu ali. Portanto, só para perceberem, há indicadores que não se revelam. Aqui é a mesma coisa, é o outro que nós explicámos. Quando estamos em baixo, tendencialmente estamos em bear market, aqui nas linhas azuis. Como podemos ver, tivemos aqui e nesta correção, nesta subida, que foi quando batemos o outro, ele veio à parte laranja. Aqui também toda a parte cíclica. É claro que vem a azul quando temos estas pequenas correções e vimos abaixo da média, mas aqui continuamos abaixo da média, como podem ver, continuamos a bater, a vir cá abaixo, a bater, a vir cá abaixo. E neste momento temos este valor nos 55 mil, portanto, nos últimos ciclos ele também andou a bater aqui várias vezes, até que a linha azul ainda não ultrapassou. Portanto, ainda não tivemos aqui uma divergência em que o valor fosse para cima. Portanto, aqui também já vimos, aqui também já vimos e basicamente os osciladores. Portanto, nós aqui não vale a pena só estar a ver um indicador, como eu já estava a explicar há bocado, como tenho dito desde o início, nós temos que ver vários indicadores e perceber gosto, uma partilha. Partilha nos grupos. Se estás em algum grupo do WhatsApp, se estás em algum grupo de comunidades, cripto, partilha, porque conhecimento gratuito ninguém se pode queixar. Portanto, nenhum indicador funciona sozinho, nada se decide sozinho. É claro que tens que fazer cruzá-los e que depois vamos cruzá-los com o quê? Com a nossa análise gráfica. Nós já estávamos aqui a ver. Portanto, para não demorar mais, vamos ver se fazemos isto em menos de uma hora. Aqui, a nossa análise gráfica, nós vemos que, ora, portanto, isto foi uma bela notícia. Esta notícia foi a SIC que deu uma notícia como sendo o topo histórico do Bitcoin foi em 11 de agosto de 2025. Foi esta a notícia que eles deram no Conta Poupança, o Pedro Anderson. A 124.517 foi o preço que ele disse que foi o recorde histórico. Mas, na realidade, o recorde histórico foi no dia 6 de outubro, 126.272. Só uma curiosidade, e é para vocês perceberem que mesmo aquilo que vocês veem na televisão, às vezes é menos lógico do que aquilo que eu vos digo aqui. Portanto, lá porque nós somos poucos, não quer dizer que demos más informações, portanto, nós estamos aqui para trabalhar ao máximo com informações verdadeiras e para vos desmistificar as vossas dúvidas. Portanto, nós aqui podemos olhar a nível gráfico, não há nada que seja, que indique uma tendência, uma mudança de tendência. Portanto, se nós virmos aqui nos tempos gráficos semanais, nós vemos que desde o topo até que vamos fazer aqui no instante, nós vimos aqui uma retração, portanto, na retração no gráfico semanal, ela veio só a 0,38. Se virmos, por exemplo, no seguinte, vemos aqui, por exemplo, ela veio a esta retração veio aqui aos 0,68 e a anterior eu fiz mal, 0,68, portanto 0,61 veio aos 0,61 de retração. Esta aqui também veio porque é contada daqui, não é contada lá de cima, porque aquilo já tinha sido uma coisa. Ok. E esta também veio aos 0,50, exatamente. Esta veio aos 0,50, esta veio aos 0,61. Portanto, nós neste momento aqui, até para haver uma reversão, ainda estamos longe dessa reversão. Teríamos que no semanal, pelo menos, ultrapassar os 71 mil para fazer essa reversão. Significa então que aquilo que nós falámos é possível, que o Bitcoin vá até aos 69, liquida aquelas pessoas que todas estavam lá e que depois venha cá abaixo sem mudança de tendência, porque continua sem haver reversão no semanal. Aqui no diário
Se nós virmos aqui, desde estas últimas quedas aqui, também houve uma tentativa de reversão, mas bateu na 0,61 no diário, portanto também ainda está aqui nesta discussão, ainda não saiu, nem aquece nem arrefece, portanto podem ver que está aqui numa zona de ainda com bastante, vou tirar os desenhos, bastante pouca liquidez, mas que também é bom, pouco volume, que também é bom porque se começa a aproximar deste género de fundo, deste género de velas. Portanto, nós até agora temos visto as velas todas a fazerem, serem muito maiores aqui, muito mais variação na semana, e aqui vimos que este fundo foram velas com menos variação. Aqui, quando neste momento, normalmente depois começa a haver explosões grandes, como veem, aqui acaba por haver explosões quando começa a haver menos variação, e nós neste momento aqui, esta segunda semana, estamos a ver para que lado é que ela vai dar, porque se nós virmos aqui, continuamos no semanal abaixo da média de 200 semanas, ainda não chegámos à média de 300 semanas, que está nos 57 mil, portanto outro valor também a apontar, que no último ciclo foi tocado e estivemos abaixo dessa média. Como podem ver aqui, o RSI, Stock RSI no semanal está a querer apontar para cima, mas por diversas vezes nós fizemos isso e foram só correções. Isto é normal que venha aqui à média de os 68 testar como resistência e depois venha cá para baixo. Como pode também rebentar, atenção, continua a fazer o teu DCA, porque o DCA nós estamos a fazer abaixo da média de 200 semanas, é uma zona de acumulação. Se vires aqui que se compraste no último ciclo abaixo, enquanto esteve abaixo da média de 200 semanas, estiveste a comprar a 26, depois a 17, depois a 24, depois a 20, depois compraste a 15, depois compraste a 16, depois compraste a 15 e depois compraste a 20, ou seja, compraste a bons valores. Portanto, aqui é um bom momento para fazer DCA. Agora, já é o fundo ciclo? Não sei, mas temos alguns valores, algumas coisas a começarem a querer indicar. Por exemplo, aqui nós vemos que temos o fundo do RSI, este fundo já foi mais alto do que este fundo, portanto hora de pôr o gosto, um fundo ascendente, e aqui vemos que o preço continua a descer, portanto pode ser uma zona de confluência em que vamos mudar de fase de ciclo e agora se calhar começar a encontrar o tal fundo. Mas, por exemplo, se virmos aqui no mensal, vemos que, por exemplo, o MACD ainda está aqui a querer crescer, o RSI nos últimos ciclos esteve bastante tempo mais do que já está aqui no mensal, portanto continuamos a aguardar. A nossa média foi quase tocada nos outros ciclos, aqui a média de 100 meses, e aqui ainda estamos longe, e está a média dos 100 meses está nos 48 mil dólares, portanto podemos pôr aqui, aqui podemos pôr nos 48 mil dólares, também temos a média de 100 meses, portanto aqui a média de 100 meses, portanto só para, média de 0 meses, média de 100 meses, portanto só para terem noção, estes são os valores para onde aponta, e neste momento estamos à espera realmente que o Bitcoin se decida. Posso trazer aqui esta análise muito rápida que temos aqui no gráfico semanal. Nós podemos ver que temos vindo a ter sempre cunhas, canais de baixa, portanto, que parecem. Portanto, como no último bandeiras de baixa, peço desculpa, que são canais aparentemente de alta, mas que depois continuam o seu movimento cíclico, portanto iniciam uma queda, depois dão, parece uma subida, mas é só uma correção, portanto um refresco no mercado, o mercado anda em ondas, e normalmente as quedas são rápidas e estas correções aqui, portanto, são estes respiros são mais lentos, queda rápida e um respiro lento, e por aqui afora, e podemos ver que tivemos sempre estas bandeiras de alta ao longo do ciclo, tirando
tirando no fim quase de ciclo que em vez de uma bandeira de alta começamos a fazer este canal aqui nesta zona. O que é que isto significa? Fizemos este canal e depois realmente tivemos aqui uma semana em que só numa semana o Bitcoin estava no topo do canal e desceu 26% numa semana. O que é que acontece? Nestes ciclos temos o quê? Temos que tivemos uma bandeira aqui em cima, já tivemos uma bandeira aqui em cima, tivemos aqui outra e pela primeira vez estamos a fazer este tipo de padrão neste momento no ciclo. Se nós viermos ver aqui em tempos gráficos menores, podemos ver no gráfico diário que ele está a querer segurar aqui, neste momento. Se viermos ao gráfico de 4 horas, vemos que ele já tentou romper, ali rasgou, mas voltou. No diário está a segurar perfeitamente. Portanto, é bem possível que ele venha aqui acima, testar estes valores, vir aqui liquidar estas pessoas na linha dos 70 euros, dos 70 mil euros, dólares, e depois venha liquidar novamente as pessoas. Portanto, o importante é estares atento àquilo que acontece, às métricas que tu já conheces, ter sempre caixa, é importantíssimo teres caixa para acumulares se cair mais, e acho que tens que limpar todo o ruído que há no mercado. É claro que eu sou só mais um ruído, mas tento dar informação de coração aberto, tento dar informação de forma a que as pessoas compreendam, de forma a que as pessoas se sintam à vontade e não sejam os termos, não sejam os termos que afastem as pessoas e que elas percebam que lá por serem siglas, muitas vezes é só começar a estudar um bocadinho. Portanto, se gostaste deste conteúdo, por favor, partilha com todas as tuas pessoas, partilha com amigos, partilha com os teus pais, partilha com os teus avós, partilha com os teus filhos, se estás a ver, partilha com os teus netos, partilha com todas as pessoas. E se por acaso não tens conta na Bybit Europa, os teus ativos estão parados numa corretora que não está legalizada na Europa, aproveita, tens aí o link no vídeo, na descrição, cria a tua conta na Bybit, vais ganhar um bónus em BTC, em Bitcoin, vais ganhar direito a ter as subscrições 100% cashback em algumas subscrições no primeiro mês, tem lá as condições todas, cria a tua conta, faz o teu primeiro depósito e começa a ganhar, começa a investir com cabeça, começa a fazer o teu DCA de Bitcoin e depois sim podes começar a fazer autocustódia, que é outro assunto para outro dia. Deixem aí nos comentários as vossas dúvidas e partilhem. Até à próxima.